E agora nós vamos falar ao vivo com o repórter Hugo Monte, porque o Ministério da Saúde divulgou essa semana o valor recebido em recursos para ações de enfrentamento da Covid-19 pelos municípios. Hugo Monte tem as informações. Oi, Hugo, bom dia. Oi, Mara, bom dia para você e para todos que acompanham o RN no ar. Esses recursos foram liberados, enviados aos municípios potiguares ao longo do ano de 2020 para, como você falou, ações de enfrentamento à Covid-19. E aqui comigo agora Maria Elisa Garcia, presidente do COSENS, que é o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do RN. Queria agradecer primeiramente a sua participação e vamos explicar para quem está em casa quais foram principalmente as destinações desses recursos. Foram ações de enfrentamento à pandemia, questão também de infraestrutura, de leito, mas de maneira geral, em que esses recursos foram investidos pelos municípios? Bom dia. Bom dia a todos. Esse investimento, o ano passado, nós estávamos começando uma pandemia com um desconhecido, né? Então, na verdade, foi destinado para estruturação. Nós tínhamos naquele momento gestores que teve que comprar, por exemplo, um respirador custando quase R$100 mil. Então, assim, foi uma loucura. Os recursos realmente a maioria foi para investimento e a questão de EPIs naquele momento. E também, Maria Elisa, entra também essa questão do custeio também para a contratação de mão de obra profissional também, não é? Exatamente. Nós tivemos que ter toda uma nova estrutura dentro da nossa estrutura de saúde. Nós tivemos que ter mais mão de obra, nós tivemos que ter uma estrutura grande de EPIs, até o fluxo de transporte nós tivemos que organizar naquele momento. Maria Elisa, hoje, passados um ano de pandemia, os municípios potiguares, todos receberam os recursos. Eles estão conseguindo atender a população, seja através desses recursos ou através das pactuações? Na verdade, estamos conseguindo com investimento próprio. Os municípios estão realmente passando por grandes dificuldades financeiras, porque nós estamos no mês de junho, e esse ano, com o pico, podemos dizer, pior momento que estamos vivendo na pandemia, e não tivemos ainda porte de recurso de financiamento do Ministério da Saúde para esse enfrentamento da pandemia. E hoje os municípios eles vivem duas realidades diferentes ao mesmo tempo. O enfrentamento à pandemia e a vacinação contra a Covid-19. Como é que está a situação? As secretarias municipais de saúde, elas estão conseguindo manter essas duas frentes? Estão com muito sacrifício, porque, como eu bem coloquei, nós estamos num momento super difícil da pandemia. E quanto à vacinação, para a gente não é tão dificuldade, porque nós sempre fomos os que fazemos a vacina realmente, executamos vacina. Então, para a gente fazer vacina não é novo. O que está dificultando o processo é a questão desses grupos prioritários. É o que está dando realmente nó para nós gestores nesse momento. E hoje será um dia muito importante de reuniões, principalmente Exatamente. No que diz respeito à questão dos consórcios de saúde. Essa reunião será com o secretário de saúde, doutor Cipriano Maia. Qual é a expectativa do COSENS para essa reunião? A expectativa é porque nós já sabemos que ou seremos, de acordo com a própria preconiza o SUS, ela é tripartite, mas isso não vem acontecendo. Ou existe uma saúde solidária para que as coisas aconteçam de fato na execução que é nos municípios, ou não vamos conseguir. Então o consórcio realmente neste momento é a solução. E qual seria, Maria Elisa, na prática, a vantagem de uma implantação do consórcio, qual seria o impacto na saúde dos municípios do estado? O impacto seria aporte de seguro, ou de recursos, desculpe, porque dessa forma as ações seriam divididas. Aquilo que hoje o município está tendo que fazer com investimento próprio, 100%, terá sim a participação do ente Estado. Ainda falando sobre o combate à pandemia, a gente volta agora a falar sobre as ações de enfrentamento, Maria Elisa. Qual, na opinião do COSENS, tem esse contato direto com as secretarias, quais as principais dificuldades que vocês conseguiram verificar que os municípios estão enfrentando? A maior dificuldade hoje, que eu digo, é você conseguir fazer a vigilância dos municípios, porque a grande parte das pessoas perderam medo. E com isso, não temos no município a adesão das próprias pessoas de realmente se cuidar do uso da máscara, é vigilância. E também, claro, a dificuldade de leitos, porque temos leitos, mas ao mesmo tempo está sendo insuficiente diante do grande número de casos que temos ainda. Ok, Maria Elisa Garcia, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, a quem a gente agradece gentilmente mais uma vez a entrevista ao vivo aqui no RN no Ar. E é isso, Mara, são essas as informações. Eu volto com você.
Obrigada, Hugo Monte, pelas informações ao vivo diretamente aí do COSEMS.